Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra, mais uma reflexão, mais uma conversa. E gostaria de convidar você agora a estar bem pertinho, me acompanhar até o final deste vídeo, que eu tenho certeza que esta palavra vai falar ao teu coração. O tema de hoje está bem bacana, o tema de hoje é construindo as bases. E para falar de um tema tão relevante, importante como esse, eu gostaria de convidar você agora a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 6, verso 9, 10 e 11. Vamos à leitura, que diz assim: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante é, como é que você tem levado a sua vida? Uma das lições que a Bíblia traz, que é muito importante, diz respeito à questão da vigilância, né? E hoje nós sabemos que tem uma prática que a gente, quando se vê, está caindo nessa prática, que é completamente errada, né? A gente só coloca um cadeado no portão quando o ladrão entra, né? Só colocamos cerca elétrica nos muros quando alguém pulou, invadiu o nosso espaço. Então, a gente sempre está tomando uma decisão no campo da vigilância, no campo da proteção, depois que a coisa acontece. Bom, a palavra traz essa palavra muito importante dentro da construção das bases, né? Que é a vigilância. Isso é uma coisa muito importante, porque veja bem, quando a gente olha, observa aqui esse recorte, esse trecho aqui, esses 3 versículos, ele tem 2 partes. E a primeira parte é o que vem ao teu coração quando a gente pensa: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Uma pessoa que fica deitado, uma pessoa que está ali completamente relaxada, uma pessoa que está ali, ele está trazendo uma ilustração para a gente poder refletir um pouco sobre esse campo, porque quando você está ali, aí ele primeiro fala, né, a pessoa que está ali, que ficarás deitado, depois ele coloca um ponto um pouco mais adiante, ele coloca, quando te levantarás do teu sono, aí já entra direto no sono. Então, quando você vê essa primeira parte, o que é que vem ao teu coração? Obviamente, uma pessoa que está nessas condições, ele perde a visibilidade, ele perde o que está acontecendo em seu entorno. Então, ele perde esse campo da vigilância, ele não está atento no que está acontecendo em sua volta. Essa é a ilustração que esses 3 versículos na parte A está trazendo aos nossos corações. Então, quando a gente pensa que para que a gente visualize, né? Às vezes você está ali, entra numa rua um pouco escura, você vê alguma pessoa suspeita, se você está atento a tudo que está acontecendo, você rapidamente se retira daquele local para não correr o risco, né? Então aqui, quando você está dormindo disperso, você está perdendo essa visibilidade do que está acontecendo no teu entorno. E assim acontece com muitas pessoas. Às vezes tantas coisas estão acontecendo em volta e não está conseguindo visualizar, né? A palavra fala de escama nos olhos, né? Se a gente pensar em pessoas que ainda não se converteram, pessoas que ainda não tiveram uma entrega total, uma totalidade nas mãos do Senhor, uma pessoa que ainda está num lugar onde não ainda iniciou uma relação com Cristo, onde está construindo as suas bases. Isso é um ponto muito complicado e um ponto muito favorável para o próprio inimigo, que a palavra diz que ele está ao nosso redor, procurando o que? A brecha, procurando aquele que está sem essa visibilidade, aquele que está dando oportunidade, e a palavra fala procurando a quem possa tragar. Isso daí é uma coisa complicada. As pessoas que não se relacionam com a palavra, as pessoas que não constroem as bases, não está sempre ali renovando a sua mente nessa relação com Cristo, com a palavra, e aí vai percebendo quais são as ciladas. Quando você está entrando em alguma cilada, onde você tem que ficar mais atento, isso serve para todos os papéis que nós desempenhamos.
papel como mãe, como pai, como profissional, como cidadão na sociedade, como um cristão, cidadão do céu, em todos os papéis. Para a pessoa que ainda não se converteu, é pior ainda. Então, isso é uma coisa importante, porque quando você está vigilante, quando você está na sua relação conjugal, você começa a perceber algumas coisas que estão acontecendo que pode levar o seu casamento ao naufrágio, ele a pique, então você já começa a tomar ali medidas, porque a palavra sempre está te orientando quais são os cuidados que temos que ter. E aí tem uma coisa importante aqui, né? Na primeira parte fala que você perde essa visibilidade. Essa é a ideia que Provérbios está trazendo quando ele fala que você está ali, né? Deitado, relaxado, e depois você entra num sono profundo, você vai perdendo tudo que está acontecendo à sua volta. Na parte B ele vai dizer o seguinte, aí ele fala um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar as mãos, olha só o que ele vai falar, em repouso. Essa ilustração de cruzar os braços e relaxar, é quando você de fato não está ali, né, muito atento no que está acontecendo. Você está num momento relax, né, um momento tranquilaço, onde você quer de fato ficar de boa. Então essa referência que a gente vai relaxando, a gente vai perdendo né, esse lugar de atento às coisas, que você não consegue mais somar os sinais, você vai perdendo essa visibilidade. E aí ele traz então a consequência disso. Olha o que vai acontecer. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Aí traz uma outra ilustração. Olha aqui, primeiro vai vir a sua pobreza. Quando fala pobreza, não está se referindo a só o dinheiro, a sua pobreza no seu relacionamento conjugal, a sua pobreza na relação com os filhos, a sua pobreza na sua relação social com as pessoas, a sua pobreza na vida espiritual, na sua vida com Deus. Isso vai trazendo uma pobreza, e aí ele fala, aí ele já deixa uma coisa como na parte B também, aí ele vai para o ponto mais crítico, aí ele fala, e a tua necessidade como um homem armado, e aí não só traz a pobreza, como ele vai, e assim no 11, ele diz assim, assim de sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, o ladrão, ele não vai te avisar o dia que ele vai roubar a tua casa, o dia que você está na rua, para o carro no farol, o ladrão não vai te falar em que farol que ele vai, armado, ele vai colocar uma arma na tua cabeça e vai levar os seus bens. Ele não vai te avisar, senão você estaria muito mais atento, desviaria o caminho, ia para um outro lugar, porque aí você já está avisado que isso iria acontecer. Aqui, quando ele usa a figura do ladrão, porque o ladrão é aquele que vem repentinamente, ele te surpreende, né? Ele está ali e de repente ele surge, né, no inesperado da vida, e ele faz uma abordagem. E o que está dizendo aqui, fazendo uma alusão ao próprio inimigo de nossas almas, né? A gente pode até fazer essa alusão, fazer esse link, porque o inimigo é justamente assim. No momento que você está mais disperso, no momento que você não está vigilante, no momento que você não está conseguindo somar os sinais, no momento que você está relax, você está como quem dorme, você perdeu a visibilidade, você não está percebendo o que ele está construindo de armadilha, e aí você vai fazer o quê? Ele vai te surpreender como um ladrão armado, e aí nessa hora é a hora que ele te despedaça, é a hora que você vai sofrer. Por isso, a gente precisa construir as bases. E aqui tem um ponto que é muito interessante. Tem pessoas que vivem a vida, eles sofrem muito mais, porque a palavra diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. Então isso pressupõe que o nosso Deus, por meio de Jesus e por meio da sua palavra, há uma iluminação no caminho para justamente você desviar daquilo que pode trazer um prejuízo para a sua vida, para aqueles que estão à sua volta. Então isso é necessário, a relação com a palavra, a relação com a vigilância. E aí eu gostaria de separar um outro trecho da palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, o primeiro livro, o primeiro evangelho, que lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim, presta atenção, diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa
sobre a rocha. E aí tem uma coisa importante aqui. Eu vou ler novamente, eu não sei se você capturou esse ponto que é importante. Uma palavra, mas mudou todo o conceito aqui. Olha o que vai dizer. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou. Essa palavra que edificou está no passado. Então, a pessoa vai construindo as suas bases ao longo dessa relação com Cristo. Quando chega o dia mau, agora olha só, primeiro ele fala que edificou, que construiu, que alicerçou, fundamentou, estruturou a sua relação com Cristo e construiu bases. Aí você está mais fortificado. Depois que fala disso, aí vai falar dos problemas. E ele traz uma ilustração trazendo o seguinte no 25, ó. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram de ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Tá vendo que a ordem, né? Como que vem? Primeiro edificou, teve uma relação diária, foi construindo essa estrutura com Cristo, esse fundamento e esse alicerce. Quando você está dessa forma, você sofre muito menos. Por que você sofre muito menos? Porque quando chega o dia da adversidade, seja a tribulação, ou seja a prova, ou seja a tentação, você está muito mais forte. E aí, construir a sua base na rocha, que se refere a Jesus Cristo. Então, construiu a sua vida em Cristo, estruturou, fundamentou, alicerçou, o dia mau, ele vai só servir como a palavra diz, em Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a adversidade que Deus permite, que vai permitir você passar, porque a palavra diz que no mundo tereis aflições, então quando passarem pelas águas, ele vai estar com você, quando passarem pelo fogo, ele também vai estar ali. Em todas as situações que você passar, ele vai estar ao teu lado para usar isso para te estruturar, te fundamentar, te alicerçar e cada vez você criar uma couraça mais resistente em relação a tudo isso. Então o sofrimento não é que ele vai sumir, mas ele se torna muito mais assim, não tão doloroso, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, mas de fato se torna uma coisa mais suportável, vamos dizer assim, porque a palavra diz também que ele nunca terá uma luta que você não possa suportar, mas vai ser numa medida que você vai passar de um jeito melhor por esse deserto. Você pode transformar esse deserto em um grande oásis quando você está nessa relação com a palavra mais de pertinho. E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dar um outro exemplo, que tem pessoas que preferem viver sem vigilância, né? Dormindo ali, relaxado nesse relax, e quando vê um dia mal como um homem armado, sofre muito mais. Ele vem no repentino e aí pega você de calça curta e aí o sofrimento é muito maior. Mas aí, ó, ele também complementa aqui nos dois fundamentos de Mateus o seguinte, lá no 26, capítulo 7, versículo 26, diz assim, ó, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e a não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram de ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo ela grande a sua ruína. Tá vendo? O mesmo exemplo, quer dizer, colocou aqui a mesma dificuldade, a mesma adversidade que o ímpio e o cristão vai passar. A diferença é que o ímpio permaneceu de pé e o ímpio tomou um tombo muito grande e aquele que está edificado na rocha permaneceu de pé. Aqui está o grande exemplo e a gente desvenda então a importância de construir as bases, construir a estrutura, o fundamento, o alicerce. A gente sabe o que segura uma casa, o que sustenta um prédio é como é feito esse alicerce, é o ponto fundamental. Então tem pessoas que hoje estão convencidas que ir para a igreja é uma coisa boa, está convencido que só se intitular como um cristão é uma coisa boa e é uma coisa que já está tudo certo, só me intitulando como um cristão está tudo certo, mas não quer construir as bases, não quer tomar posse daquilo que a palavra diz, e uma delas é a vigilância. E aí, com certeza, infelizmente, vai sofrer muito mais, porque o inimigo ele não brinca, ele veio para roubar, matar e destruir. Então fique com esta palavra, construindo as bases, e que Deus possa edificar mais.